Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do nosso programa Stop, a Destruição do Mundo, dando continuidade ao quadro de princípios fundamentais da sanidade e da doença mental, nós chegamos no número 4. Matar na guerra é assassinato. Essa questão de guerra, né? Quantas pessoas que têm uma ideia de que a guerra que traz tanta desgraça, traz tantos problemas, depois o país se praticamente cresce muito mais rápido. Mas a gente vê que não foi isso que aconteceu. A gente lembra, por exemplo, o Império Francês, né? Acabou, né? Nunca mais houve um império assim francês no mundo que dominasse toda a Europa. O Império Germânico, né? A Alemanha começou a fazer guerra. E o que é a Alemanha hoje? É um país até reduzido, um país que perdeu até terras, que perdeu a ciência, que perdeu aquele progresso que tinha. E assim no passado, né? Os romanos que fizeram guerra, o que é agora o Império Romano? Não é o primeiro do mundo. E como o Império, por exemplo, americano, né? O Império Americano começou a entrar em questões de guerra, então perdeu muito aquela beleza que tinha. A doutora quer falar alguma coisa? Sim, doutor Kepp, estava aqui lembrando, né, que as guerras, elas criam muita destruição da beleza, do desenvolvimento que existe no país. E eu, que sou colombiana, sempre lembro desse conflito armado que existe também no meu país e que tem feito com que nossa sociedade fique muito focada nesses problemas bélicos e perda a chance de realmente se dedicar à arte, à beleza, ao desenvolvimento, à ciência. Então, um enorme desvio que a humanidade faz, dando tanta força à guerra. A gente poderia comentar que dos primeiros mandamentos é não matarás, né? Então, você ser mandado para uma guerra para matar outras pessoas que não tem nada contra elas, inclusive, é conhecido como os soldados voltam num estado psíquico deplorável depois dessas campanhas bélicas que existem, porque altera completamente a psique do indivíduo, né? Então, Selma, essa questão, por exemplo, da guerra, o indivíduo que vai na guerra defender um país ou vai por qualquer outro motivo, quando ele mata o adversário na guerra, ele é tão criminoso como um criminoso que mata o outro. E às vezes sem motivo nenhum, porque que ele quer, por exemplo, o vizinho lá que ele está guerreando, por que outro país é inimigo dele? Não é? Então, essa questão, por exemplo, de ver como herói quem vai na guerra e mata o próximo e destrói milhares de pessoas, joga bomba, destrói terras, destrói casas, destrói crianças, destrói os outros, é herói, não é? É criminoso. Quer falar,
Doutor. Eu gostaria de lembrar uma frase que é atribuída a um autor romano que disse: quem quer a paz, prepare-se para a guerra. Era o autor romano Flávio Vigésio. Então existe uma ideia totalmente invertida, como se fosse a guerra um mal necessário. A guerra não é um mal necessário, a guerra é um mal, ponto final. É algo imoral e sem ética, e só traz problemas. A gente vê que até hoje as guerras não trazem soluções, elas trazem maiores problemas em conscientização e a morte. Então precisa perceber e conscientizar este grande equívoco na filosofia que hoje o direito usa muito. Então, se a pessoa quiser a paz, prepare-se para a paz, não para a guerra. Esse vocabulário, né? Esse trecho de Cícero, né, que ele escreveu, é ao contrário. Se a pessoa se prepara para a guerra, está fazendo guerra. A Inger, que é finlandesa e sempre esteve ali perto de um país bem belicoso, a Rússia, quer falar? Sim, eu sou finlandesa. Meu pai, ele fez parte da Segunda Guerra Mundial. Ele sempre falou, não falar de heroísmo, de nacionalismo. Guerra é o último desastre, só terrível, só sofrimento. Tem nada que pode ser justificar a guerra. É totalmente errado. É uma pessoa, por exemplo, que incentiva a guerra. Todo mundo sabe que Hitler era um grave doente mental. E Mussolini, né? Provavelmente Stalin, né? E todo país que tem um tirano que faz guerra pode ter certeza que é um doente mental. Sabe o que me fez lembrar? Que, né, os Estados Unidos, que é considerado o país da liberdade, né? Ele, na Segunda Guerra Mundial, eles lançaram 2 bombas atômicas quando o Japão já estava rendido, né? O Japão já não tinha mais o que fazer, e cada uma das bombas mataram 60 e 80 mil pessoas em segundos, né? E tudo isso se transformou em ato de heroísmo, né? Eles ainda condecoraram as pessoas que fizeram esse feito. Quer dizer, então, existe uma lavagem cerebral do poderoso, né, com relação à população, para que o pessoal engula um crime tão violento como esse aí e ache que é certo e que vale a pena ir para uma guerra. Mas estão todos sendo enganados pelo poder, né? É isso que o senhor lembrou agora, é de fato incrível, né? Que é claro, né? Nenhum país que entre numa discussão, num conflito armado, mesmo interno, é um país equilibrado. Tem países que estão fazendo guerra continuamente interna, que chamam de revoluções. Então, não apenas o indivíduo briguento, que briga na rua, que briga com todo mundo, é doente mental, mas um país que não tem tranquilidade, não tem calma, é também um país doente. Quer falar? Sim, Dr. Kepp. A guerra talvez seja a maior expressão da doença mental do ser humano. E eu queria lembrar aqui que o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, quando esteve aqui, foi em um período de guerras. Israel estava dominada por uma potência estrangeira, por Roma. E logo após a ida de Jesus para os céus, o seu retorno para os céus, aquele povo dominado por Roma, os judeus,
fizeram uma revolta, partiram para a guerra contra os romanos. Isso entre o ano 68 e 70 da era cristã, o que resultou no fim de Israel. Israel deixou de existir, foi destruída pelos romanos. Então, mesmo a ideia de guerra, por uma pseudo-história de heroísmo, de independência, é ruim. Esse exemplo da guerra judaica foi muito ruim para os judeus. Eles ficaram por séculos e séculos sem ter uma terra para chamar de pátria. Então a guerra, ela sempre é ruim e é talvez a maior expressão da doença mental humana. Então vamos ver agora mais um trecho, mais um capítulo, né? O que vem depois da... Pensar mal é se tornar doente mental. Então, note essa questão, né? Se a pessoa, em vez de afeto, em vez de amizade, tem raiva do próximo, mesmo que o próximo às vezes seja bandido, ele próprio já é doente. A pessoa que tem a tendência de sentir mal do próximo já é uma pessoa doente. Então, sentir o mal é sinal que ele tem esse mal dentro dele. Nenhuma pessoa que não tenha o mal dentro de si, nenhuma pessoa iria falar mal de ninguém. Nenhuma pessoa iria falar um do outro. Se o indivíduo está sempre com raiva de alguma coisa que o outro fez, ele é doente. Não é o outro que está doente, é ele que está doente. Gostaria de pegar esta frase e levar isso para o direito. Infelizmente, os nossos juristas, advogados e operadores do direito não entendem bem esta frase, que pensar mal torna a pessoa doente mental. A importância de levar em consideração os pensamentos, as intenções das pessoas. Senão, nós vamos sempre analisar o sintoma e não a causa. Todo criminoso é doente mental, porque pensa mal. A psicopatologia, e isso as pessoas, os juristas, precisam conhecer para poder entender a atitude criminosa do ser humano. Não há pessoa nenhuma que pense mal do próximo que não seja doente. Todo indivíduo que tem raiva, é claro, né? Tem até um pecado mortal, né? O pecado da ira. Todo indivíduo que é irado é doente. Quer falar, dentista? Então, essa questão da raiva acaba com a nossa saúde. Na boca forma cáries dentárias, inflamação da gengiva e outras doenças. E como o senhor explica, né, que a raiva, os maus pensamentos, são formas de energia. Então, se a pessoa fica alimentando aqueles maus pensamentos, é óbvio que qualquer pretexto, ela pensa mal, aí como o senhor explicou, ela vai falar mal, né? Então, por exemplo, alguém que também pensa mal, vai fazer intriga. E esse mal que a gente pensa e ainda fica falando, né? Por exemplo, numa intriga, faz um mal enorme para nós mesmos. Então, o que acontece? A gente perde a saúde, né? Cai a imunidade e perde a saúde. Porque a nossa saúde, a nossa imunidade, saúde, dependem da nossa ética e amor. Se a gente nega isso, fica nos maus sentimentos, maus pensamentos, vem as doenças. É o que acontece com o ser humano. Então, vamos ver agora mais uma frase no nosso trabalho. Desejar o mal é ser doente mental.
E aí a doutora Julieta quer falar, doutor Kepp. Interessante porque a neurociência está trazendo evidências desse conhecimento ancestral, né, desse conhecimento teológico, mostrando que a pessoa que se deixa dominar e que dá muito aço para emoções ruins, ela vai destruindo o funcionamento normal do cérebro. Então, ela vai ficando menos inteligente e ela vai ficando cada vez mais emocional. Então, ela vai perdendo o equilíbrio e essa parte aqui, a parte frontal, né, que é a parte mais da razão, e a parte do afeto, elas ficam atrofiadas quando nós queremos pensar mal, desejar mal e sentir o mal. Então, veja se uma pessoa nota que o próximo está fazendo algo mal ou falando e deixa, ele está participando do mal dessa pessoa. Então, a falta de correção, quando a pessoa vê o mal no outro e não ajuda assim corrigindo, orientando, ele é tão má como esse outro que fala mal, que deseja o mal, que fala. Então, algo nesse sentido. A Selma quer falar? Dr. Kepp, e nesse campo terapêutico, né, no tratamento dos pacientes, isso que o senhor está trazendo é fundamental, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que porque o outro agiu, ou pensou, ou fez isso comigo, então eu estou no meu direito de sentir essa vingança, de querer uma vingança, de pensar mal, porque afinal ele é ruim mesmo. E isso é completamente doente, invertido, né? Porque, como já foi explicado, vai levar a pessoa a adoecer. E depois a gente lembra de Cristo também, né? Quantas vezes você tem que perdoar o que o outro fez eventualmente de errado? 7? Não, 70 vezes 7. Tem que entender que nós somos todos doentes. Aqui nesse planeta o ser humano é doente. E tem essa questão de um querer o mal do outro. Isso precisa ser conscientizado e tratado, e para ter saúde não pode alimentar o mal, nunca. Então, como a doutora Selma falou, se o indivíduo está vendo mal no próximo e deixa, ele está alimentando esse mal do próximo. Então, um país, por exemplo, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um país que agora está numa grave crise econômica social, né? Então, eu escrevi esse livro sobre a decadência dos Estados Unidos por causa disso, porque o ser humano não é livre para o mal. O ser humano é livre só para o bem. Se o ser humano ele acha que pode fazer o mal porque ele tem liberdade, ele está super enganado. Ninguém tem liberdade para praticar o mal. A liberdade é só no sentido do bem. Eu acho que há um grave erro aí da sociedade dizendo que a pessoa é livre para tudo. Ninguém é livre para o mal, é só livre para o bem. Então tem que corrigir essas frases, né, de liberdade para fazer tudo o que quiser. Não pode fazer o mal. Bom, o próprio mal em si é algo que a pessoa cria, né, que elabora, não é uma coisa substancial, uma coisa correta. É um acidente em qualquer indivíduo, em qualquer país. O mal em si é uma criação, é algo artificial que destrói o bem. Então, fazer o mal não é só algo errado. Fazer o mal é destruir também o bem.
Vamos ver agora a sentença seguinte. Não realizar o bem é se tornar doente mental. Então, a única coisa que o ser humano teria que fazer no mundo é o bem. Então, se o indivíduo não está assim apostando, não está lutando para fazer o bem nele e nos outros, ele está ajudando a destruir o país e os outros. Então, um indivíduo muito feroz, né? Um indivíduo bravo, ele é um indivíduo praticamente doente mental. Doutora, quer falar? Eu estava lendo uma pesquisa, Dr. Kepp, que a pessoa que fica sem trabalhar, sem fazer coisas boas, ela começa a ter rapidamente um aumento dos sintomas psicológicos. Ela fica ansiosa, depressiva, falta de esperança, tem dificuldade para ter uma boa espiritualidade, começa a ter mais conflitos com o entorno. Então, sem dúvida, se nós não nos dedicarmos a fazer o bem, mesmo que não seja dentro de um trabalho, de uma empresa, mas também na nossa casa, no nosso entorno, nós estamos criando uma doença mental muito séria para nós. Como o mal não existe por si, é fabricado, todo indivíduo que faz o mal, ele está criando uma coisa fora da realidade. Então, Deus é o bem, né? A civilização é um bem. O indivíduo que faz o mal é contra Deus, contra a civilização. O César quer falar? Uma coisa que o senhor sempre diz, e eu gosto muito dessa associação que o senhor descobriu entre doença mental e o mal. Então o senhor chama Lúcifer e os demônios de seres doentes mentais. Então, a gente tem que perceber que toda vez que a gente está numa atitude maligna, a gente está desenvolvendo uma doença mental. De forma que o inferno, né, Dr. Kepp, poderia ser chamado de um hospital psiquiátrico, só que sem tratamento. Onde está todo mundo lá, todo mundo é louco e todo mundo é doente mental, né? Todo mundo é mau e doente mental. Foi ótimo o senhor lembrar disso. Toda pessoa que se orienta nesse sentido é doente mental. Então a gente pode dizer quem é o campeão doente mental, o maior esquizofrênico que existe. Se chama Lúcifer. O rei do inferno é o rei da doença mental. Ele está fazendo o quê? Ele está tentando fazer uma coisa que praticamente vem da cabeça dele e é totalmente ao contrário da realidade, ao contrário da verdade, do bem e de tudo que existe. Se o indivíduo, vamos dizer, é nesse sentido doente, muito doente, é sinal que ele entrou na questão diabólica, né? O indivíduo para ser... Pode falar, Cláudia. Eu estou querendo agora dizer que a gente já chegou no nosso tempo, Dr. Kepp, e vamos nos despedir. O tempo passa voando. Para a próxima semana. Principalmente falando desse assunto, né? O tempo passa rápido. É isso aí. Por isso que existem milhões e milhões, hoje em dia, de pessoas consideradas com perturbações psicológicas, emocionais, estão sendo tratados, né, como ansiosos, depressivos. Olha o que está por trás disso tudo, né? Dr. Kepp explica.
Até a próxima! Você sabe o verdadeiro significado da palavra Brasil? Brasil, nome que significa Terra Prometida, Ilha da Felicidade, Terra dos Bem-aventurados. E não um derivado da madeira vermelha aqui encontrada, pau-brasil. E sabe o que o Brasil representa para o futuro do planeta? As profecias e previsões sobre o Brasil, feitas por literatos, reis, filósofos, pensadores, cientistas, todas apontam um futuro radioso para a nossa pátria. O Brasil deverá ser o líder do novo mundo que surge precisamente agora, a Era de Ouro da humanidade, Quinto Império. Conheça a verdadeira história do Brasil, que não nos é contada nos livros das escolas. História Secreta do Brasil. www.livrariaproton.com.br. Proton Editora, a editora oficial das faculdades trilógicas Kepp e Pacheco. O que é a Millennium? Doutora Cláudia Benhart Pacheco, diretora das faculdades trilógicas, fala sobre a Escola de Línguas Millennium. Sabe que a escola de vocês, a Escola de Línguas, que aplica o método psicolinguístico trilógico de Kepp, vocês estudam tudo dessa ciência, vocês usam em todas as aulas, isso é uma universidade livre. Tem um aluno que acabou de falar, né? Eu vim aqui estudar inglês e eu tô numa universidade para a vida. Eu estou aprendendo viver, eu estou aprendendo o que é a vida. Então, eu acho isso o que vocês já fizeram com dezenas de milhares de alunos que vocês atenderam e ensinaram. A grande mudança que já está se operando no interior das pessoas. Vocês estão preparando o mundo para esta era dourada, esperada, a era de paz tão esperada. Vocês estão preparando uma porção de gente para isso já. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Aprenda sobre a vida em 8 idiomas, aulas online e presenciais com professores internacionais, matrículas abertas o ano todo.